Vamos para o principal da noite? Não, irmão, o principal é desde as 18 horas, viu? Desde as 18 horas é o principal. Tudo que você faz para o louvor e a glória de Deus é principal. O louvor é principal, a oferta é principal e a palavra é principal. Tudo é de Deus, tudo vem de Deus. Amém? Vamos ler uma palavra aqui com você, que está lá em Gênesis 16, 1. Uma palavra bastante conhecida, mas não muito frequente para nós. Mas todo mundo lembra. Gênesis 16, 1. Vamos a partir do 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão. Irmãos, eu posso falar de vez em quando de Abraão e Abrão, que os teólogos não vão achar ruim, não? É difícil, irmão. Uma hora você olha, fala Abraão. Uma hora você fala Sara, Sarai. Para todo mundo entender, Abrão e Sarai era o nome deles antes. Depois Deus trocou. Então não acha ruim comigo não quando eu falar Abrão, Sarai, Sara, Abraão. Vamos assim, em nome de Jesus? Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos. Irmão, ela admitiu. Olha o texto que ela admitiu. Já que o Senhor me impediu de ter filho, já que o Senhor. É uma fala dela. Ela entendeu isso. Ela entendeu algo da parte de Deus para a vida dela. Ela entendeu. Já que o Senhor impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sara. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sara, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Irmão, serva é a mesma coisa que escrava naquela época. Possivelmente, essa mulher, Agar, ela foi comprada por Abraão em uma das viagens dele. Então Abraão, como um homem muito rico que era na época, ele viajava. Em uma das suas viagens, ele trouxe Agar para servir Sara. Então por isso Sara tinha uma pessoa do lado dela para servi-la diretamente. Então Agar era serva de Sara porque Abraão tinha comprado Agar como escrava e trouxe para morar em sua casa. Ela possuiu Agar, ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Como que ela começou a olhar com desprezo se a proposta veio de Sara? Sara entende que não tem a sua madre aberta, não tem a possibilidade ali de engravidar. E ela diz que é da parte de Deus. Agora ela vai dar a sua serva, uma mulher que a ajudava, para Abraão, seu marido, para ter continuidade de uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. Então Sara disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei a minha serva em seus braços. E agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Sabe o que acontece? Agar se engravidou. E agora a mesma coisa de que alguém não poder comprar uma bicicleta e eu passar com a minha bicicleta perto da pessoa falando assim: olha, eu tenho bicicleta, viu? Você não tem. Alguém já viveu isso? Eu tenho um apontador de ferro, você não tem. Essa aí é para Fernando, essa aí é para Pedrini, desculpa. Companheiro de aluno desde terceiro ano, irmãos. Desde a terceira série. Não é terceiro ano do segundo grau, não. É terceira série do primário. Eu tenho essa caneta, você não tem. Já passou isso? Eu tenho esse tênis, você não tem. Agar fazia a mesma coisa, como se Agar não poderia, o texto não diz isso, então eu não posso dizer que Agar fazia, mas para Sara, Agar estava fazendo isso. Olha, eu tenho filho, você não tem. Eu pude dar filho para Abraão, você não deu filho para Abraão. Eu coloquei a minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sara: sua serva está em suas mãos. Sabe o que acontece aqui? Abraão fala assim: faz o que você quiser com Agar.
Ela está nas tuas mãos. Eu lavo as minhas mãos com Agar. Foi você que buscou esse problema. Foi você que buscou essa alternativa. Eu não dei essa opção para você. Abraão, irmão, é como se ele estivesse por aqui, ó. É como se Abraão estivesse soltando fumaça pelos ouvidos, de tanto que Sara falava para ele: olha lá, agora ela está olhando para mim com desprezo, olha o sorriso nos lábios dela, olha, você está só brincando com o filho, agora você não liga mais. Olha o problema que Sara traz para dentro da casa dela. Olha só a gravidade do problema que uma mulher traz para dentro do seu lar, fora da direção de Deus. Isso é sério, irmão. Faça com ela o que achar melhor. Então Sara tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor, irmão, Agar foge e foge para o deserto, porque é o único lugar que tinha. Não é que ela foi para o deserto, nossa, Agar foi para o deserto, é o único lugar que tinha, não tinha cidade. Então Agar, ela corre para o deserto, porque Sara, de tanto Sara pegar no pé dela. Então agora Agar está lá no deserto. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E perguntou a Agar, serva de Sarai, ou Sara: de onde você vem? Para onde você vai? E respondeu ela: eu estou fugindo de Sara, a minha senhora. E disse então o anjo, deixa eu voltar nesse texto, olha só que interessante. O anjo acha Agar lá no meio do deserto. E o anjo pergunta para Agar, irmão, não foi nem a voz de Deus. Não foi Deus que falou diretamente com Agar. Deus deu ordem a um anjo. E um anjo foi até o encontro de Agar e perguntou para Agar. Não foi Deus, foi um anjo, amando de Deus. Irmão, imagina o quanto Deus pode fazer por mim e por você. Imagina o quanto Deus dá ordem, porque a própria Bíblia diz que Deus dará ordem aos teus anjos ao seu respeito. O quanto Deus te protege e você nem sabe. O quanto Deus livra a sua família e você nem sabe. O quanto Deus coloca as mãos sobre a sua casa e você nem percebe. E disse então o anjo: volte para a casa da sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. Irmão, ele faz a mesma promessa. A promessa estava sobre a vida de Abraão. Abraão seria o pai de nações. Abraão seria pai de muitos filhos. Mas agora Abraão também tem um filho com Agar. E a promessa, você percebe que continua a mesma. E o anjo fala: Agar, volte para a casa da sua senhora, porque o seu filho também será multiplicado. Irmão, aonde há maldição, aonde você olha e fala não há mais jeito, para o Senhor não há situação que não tem mais como nada ser feito. Tudo Deus pode fazer. Em todas as coisas Deus pode agir. Em todos os momentos Deus pode mudar a situação. Basta eu e você acreditarmos. Agar poderia ter falado assim: anjo, mas como eu vou voltar para um lugar onde eu fui humilhada? Como eu vou voltar para um lugar onde eu estou sendo perseguida? Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. E disse ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e dará o nome a Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. E aqui se desvenda o que nós estamos vivendo até hoje. E aqui é o motivo de tantas as brigas que nós vemos até hoje. Mas eu quero me ater até o versículo 11, porque o 12 já muda de... Como voltar para uma casa que nós estamos sendo perseguidos? Então eu quero ministrar no seu coração hoje acerca de um texto, ou de um tema, ou de uma direção, chamado fora de rota. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas fora da rota. Tem pessoas que estão longe e eles já estão fora da rota. Mas existem pessoas que estão dentro da igreja e fora da rota. Mas como é possível estar dentro da igreja e fora da rota? Irmãos, é ilusão nossa pensarmos que todos que estão aqui estão com o coração, com aquele fogo, com aquela chama.
É ingenuidade da minha mente nós pensarmos que nós nunca mais teremos certos problemas que já tivemos? Nós precisamos contar muito com a ação do Espírito Santo nos precavendo sobre isso, adiantando a nossa visão acerca de alguns acontecimentos. Mas o Senhor, Ele sempre está conosco. Então a promessa era para Abraão, ele seria pai de uma grande nação. Porém, essa promessa também se estendeu até Agar. Mas como passar em tempos difíceis, como esse que Agar estava, e ainda contar com a mão do Senhor para nos socorrer nessa situação? Mas como passar em tempos em que nós não sabemos o que fazer, nem para onde ir, porque existe momento que nós não conseguimos achar a direção? Ou é só eu que já passei por tempos assim? Tempo em que nós olhamos e nós falamos assim, eu não sei para onde correr. Tempo em que você olha e fala assim, Deus, me dá uma luz. Deus, o que eu posso fazer? Deus, o que eu vou fazer agora? Senhor, o que será de mim se não for o Senhor falando comigo? Se não for o Senhor pegando nas minhas mãos e me ajudando a passar essa situação? Então, como passar por esses tempos é um perigo muito grande. Nós tentarmos, nesses momentos de dificuldade, nós ajudarmos a Deus. Não existia uma boa intenção em Sara de ajudar o propósito de Deus? Não era uma boa intenção? Não, ela era avançada de idade. Era uma mulher já, os tempos já passado. E ela olha e fala assim, velho, parece que não vai conseguir, não vai chegar a promessa não, viu? Vamos fazer o seguinte. Pode concluir a promessa com Agar. Não parece legal da parte de Sara? Irmão, nunca vai ser legal da sua parte tentar ajudar Deus em alguma coisa, porque Deus não precisa ser ajudado. Deus, Ele nunca é pego por surpresa. Deus, Ele nunca é pego por surpresa em nenhuma situação. Jesus, mas aconteceu uma situação lá em casa. Deus já estava de olho. Calma. Então, como é perigoso nós tentarmos ajudar Deus quando nós estamos fora do caminho, quando nós estamos fora de rota. Uma vez, vindo de uma capital, eu dirigindo o carro, a minha esposa, meu primo e a esposa dele. Estava em alta velocidade numa bifurcação. O GPS não acusava nunca para onde a gente ia. Eu falei, vou escolher um dos dois lados. E entrei para a esquerda. Errei, normal. Se você não sabe o caminho, qualquer caminho é caminho. Se você não sabe para onde correr, qualquer lugar é lugar para se correr. Então há um perigo muito grande, porque não é todos os caminhos que nos levam a Deus. Eu ia falar nem todos, mas não é todos os caminhos que nos levam a Deus. Existe uma ilusão e uma mentira nisso. Mas eu estou alegre, estou feliz. Alguém me disse há alguns 15 dias atrás, mas nessa condição, eu fico feliz nessa condição. Eu falei, mas isso não traz uma felicidade verdadeira. Existem pessoas que estão fora de rota e estão vivendo uma felicidade falsa, uma alegria passageira, algo que não dura, algo que não é sustentável. E o inimigo está mostrando para essas pessoas que você está vivendo o melhor tempo da sua vida. E é mentira. Porque o melhor tempo da nossa vida nós gastamos com as coisas de Deus. O melhor tempo da sua vida você precisa gastar com as coisas de Deus. Gerson, mas a sua família também está dentro do projeto das coisas de Deus. Mas você precisa gastar o seu tempo com a sua família dentro do projeto que está no coração de Deus. Mas o meu pai ainda não é, mas a minha mãe ainda não está. Calma, porque existe um propósito de que Deus vai salvar a sua casa também. Deus sabe de todas as coisas. Ela pensa em dar Agar para Abraão, para poder ajudar Deus no propósito dele. Sara, já com a idade avançada, acredita que fazendo assim, ela estava fazendo algo bom. E no olhar de Sara, realmente ela estava fazendo algo bom. Uma idade avançada. Já não acreditava que a promessa ia se cumprir. Já não acreditava que existia mais um tempo para poder cumprir-se a promessa.
Existe um grande problema quando nós também tentamos ajudar a Deus. É que quando nós estamos tentando dar o nosso jeito para poder ajudar a Deus, é a mesma coisa de nós não estarmos dando crédito à voz que Deus já falou conosco. Se Deus já falou para você a respeito de uma situação, para que você está correndo atrás de resolver de uma outra forma? Se Deus já disse para você uma direção, já te deu um direcionamento, por que você está correndo atrás de resolver essa situação de uma outra forma? Não é do seu jeito. Existe um grande problema quando nós acreditamos que nós podemos ajudar a Deus a cumprir as promessas dele na nossa vida. Eu sempre acreditei que o nosso Deus, ele é um Deus de grandes coisas. Eu sempre acreditei, mesmo estando em alguns ambientes inferiores e em alguns ambientes que nunca imaginei estar debaixo de algumas luzes como essa. Como os irmãos sabem, nós viemos de uma realidade de roça. E mesmo lá no alto da Santa de Passa Quatro, fazendo os cultos no meio do mato, nós sempre imaginamos que Deus era Deus de grandes coisas. E mesmo que parecesse pequeno para todo mundo, nós estávamos fazendo grandes coisas para Deus. O problema é que as pessoas começam a querer fazer grandes coisas já lá das grandes coisas. Começa a subir a escada, do meio da escada para cima. E não existe uma alternativa assim. Então nós começamos a ajudar a Deus em todos os sentidos. Em todos os sentidos nós começamos a ajudar a Deus. E a única maneira certa de você ajudar a Deus é esperar em Deus para que Ele complete a sua vontade na sua vida. Dê um aplauso a Jesus, você que está entendendo. Aleluia. Deus não precisa da sua ajuda, amigo. Deus não precisa da sua ajuda, amiga. Deus sabe todas as coisas. Até no momento em que você está passando de humilhação, não era assim que Agar estava? Deus sabe de todas as coisas, Ele não precisa de ajuda. Tem outras pessoas que esquecem até do que Deus falou. Ah não, eu esqueci, por isso que eu estou fazendo assim. Não. A Bíblia fala que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mas é mais fácil nós lembrarmos das coisas ruins que nós vivemos. Irmãos, eu aprendi uma coisa e isso norteou a minha vida, que meu apóstolo Paulo Henrique falou para mim. Nós somos propensos a sempre lembrar das coisas ruins que os outros fazem. Mas aquilo que os outros fazem para nós, irmãos, é responsabilidade dos outros. Aquilo que eu sinto, quando eu recebo aquilo, é de responsabilidade minha. Então o quanto eu faço isso significar para mim, é o quanto isso vai nortear a minha vida. Quão sério isso é, irmão. Tem gente preso há 15 anos atrás. Tem gente preso em palavras, em frase. Presta atenção aqui, irmãos. Vamos prestar atenção aqui. Em nome de Jesus. Nós tivemos várias horas desse domingo. E nós tivemos uma semana inteira. E eu sei que às vezes o inimigo, ele luta com você para tirar a sua atenção. Ele luta com você para te deixar desapercebido com as coisas. Calma que vai melhorar. Vou falar que nem meu apóstolo. Calma que vai melhorar. Então como é que a gente consegue? Tem outras pessoas que até esquecem do que Deus falou. E tem pessoas que nem eu que esquecem até do que estava falando. O que eu estava falando? Oi, Lucas? Amém. Então é mais fácil nós prestarmos a atenção nas coisas ruins que as pessoas fazem. E significa tanto para a gente, irmão, aquilo ruim que o outro fez. Nossa, como eu agradeço ao apóstolo Paulo Henrique por ter me ensinado isso. Ressignifica as coisas ruins que fizeram para você. As coisas ruins que fizeram para você tem a ver com a pessoa, é ela. Você que significa, você que ressignifica isso, irmão. Destrave a sua vida desse sentimento de coisas que fizeram há 15 anos atrás para você. Palavras que ecoam no seu pensamento até hoje, que não conseguem sair do mesmo lugar. Eu quero que você abra a sua mão assim, ó. Quero orar para você. Pai, no nome de Jesus. Palavras que foram empregadas na adolescência.
palavras que foram empregadas na vida deles lá na sala de aula, palavras que foram empregadas na vida deles quando o pai estava bêbado, quando a mãe estava chegando de algum lugar. Pai, são pessoas que vivem sofrendo por palavras ditas por alguém que não significam nada para elas, mas que essas palavras as seguraram nesse tempo. Pai, no nome de Jesus, que nessa noite o Senhor destrave essa vida, que o Senhor destrave esse ambiente espiritual e que essa pessoa possa andar na sua vida sem nenhum peso na mente, sem nenhum peso na alma e nem no coração, para a glória do Senhor. Amém. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Eu lembrei de algumas palavras aqui que não me dói mais. Seria ilusão eu falar para você que a gente não lembra mais, né? Mas você precisa lembrar, e isso não pode doer dentro de você. Amém? Isso não vai doer mais dentro de você. Disseram para você que você não ia ser nada. E isso não pode doer mais dentro de você, porque são só palavras. Olha onde você está hoje. Assentado no meio de pessoas escolhidas por Deus, assentado no meio dos santos, assentado no meio daqueles que foram livrados da morte, assentado no meio daquele que Deus está levantando para avivar uma cidade, assentado no meio de pessoas que serão empresárias amanhã, assentado no meio de pessoas que amanhã terão as suas universidades concluídas para a glória de Deus. Assentado perto de futuros políticos, sentado perto de futuros prefeitos da cidade, para a glória de Deus. Você precisa ter esse ar dentro de você. Você precisa respirar e dizer assim: eu não sinto mais essa dor quando eu ouço essas palavras. Agar tinha tudo para se fechar naquele deserto. Tem tantas pessoas que se esquecem do que Deus falou, ou não tem nem mais certeza se foi Deus que falou mesmo. Esse dia eu conversando com uma pessoa muito próxima, me disse assim: Jefferson, mas aonde estão todas as promessas que Deus fez? Irmãos, as promessas estão no mesmo lugar. Se foi Deus que falou, as promessas estão no mesmo lugar. Calma. É nós que a gente acha que tem que estar atrasada. É a gente que pensa que não vai acontecer. Calma. Calma, amado. Sara oferece Agar para Abraão e com isso traz um problema enorme para si, para sua família. O filho de Agar agora nasceu, cresce. Sara começa a ver o filho a brincar. E no seu coração começa a entristecer com algo que ela mesmo trouxe para a sua vida. Você não precisa ficar sofrendo com aquilo que você trouxe para a sua vida e que deu errado, amado. Eu estou falando com pessoas que estavam vivendo fora de rota. Eu estou conversando com pessoas que estavam vivendo fora da direção de Deus, porque ouviram algumas palavras e essas palavras te nortearam para rotas erradas. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para você voltar para a rota certa. E o rumo certo da sua vida é o que está escrito na Bíblia: eu prossigo para o alvo, e o alvo é Jesus. Aleluia! O problema é que a gente começa a acreditar nas pessoas. O problema é que a gente acredita numa promessa aqui. O problema é que a gente acredita numa promessa ali. O problema é que a gente acredita numa promessa lá. E até hoje a gente está esperando receber algumas promessas de alguns homens. Mas eu tenho a plena ciência de que em Deus, tudo que eu ouvi já aconteceu. E o que não aconteceu, eu espero acontecer depois do culto. Eu espero acontecer durante o culto. Eu espero acontecer amanhã. Porque o nosso Deus, Ele não mente. No seu coração começa a se entristecer por algo que ela mesmo trouxe para a sua vida. Quando nós trouxemos algo para a nossa vida, isso nos faz mal. Isso nos traz um prejuízo. E nós temos a característica de parar nesse tempo daquilo que nos fez mal, daquilo que nos trouxe um prejuízo espiritual na nossa mente. Eu já disse aqui outras vezes um testemunho de que quando eu comecei a tocar um violão e alguém num culto onde eu estava esses dias junto com o Overflow, alguém falou para mim assim: me dá um violão que você não tem condição de tocar. 20 e poucos anos atrás.
E eu dentro do meu coração eu falei assim: você tem razão. Hoje eu não tenho condição de tocar, mas um dia eu vou aprender. Eu não parei. Ganhei o primeiro violão sem o fundo, sem o tampo de trás. Era a coisa mais linda que tinha, Fernanda. Um violão sem o tampo de trás. Foi o início de tudo. Sentava na minha casa, pegava aquelas músicas, dava o play e dava o rec, e dava voltar no rádio toca-fita. Mas chegava com todas as músicas na igreja ensaiada. Depois dali a minha mãe conseguiu me comprar um violão novinho, cheirando madeira, que eu sinto até hoje. Por coincidência, esse violão está na minha parede até hoje, porque foi o início de tudo. E nós largamos muitas das vezes das coisas que nos traz esse sentimento. Quando eu olho para aquele violão, como eu estava agora à tarde sentado, meu filho do lado, e eu olhando para o violão, eu falei: aquilo ali foi o início de tudo. Aquilo ali foi o início de tudo. Talvez se eu tivesse ouvido a voz daquele menino dizendo para mim: olha, você não tem condição de tocar, e eu tivesse parado naquele tempo, talvez nós tivéssemos tomado outro rumo. Mas é porque Deus já significou algo dentro de mim naquele tempo. Eu falei: não, eu não posso parar. E você também não pode parar, irmão. Aquilo que você viveu, aconteceu, passou, é passado, é ontem. E o nosso Deus de hoje, Ele é Deus de novas coisas. Ele fala para nós que novas coisas nós vamos viver, que eis que tudo se fez novo. Então nós estamos vivendo um novo tempo, e você precisa se permitir viver algo novo em Deus, porque o nosso Deus é Deus de novas coisas. Aleluia, dê um aplauso a Jesus. De tanta perseguição, Agar, ela corre para o deserto como se fosse uma válvula de escape. Tem muitas pessoas que a válvula de escape é o quarto com uma porta, fechada a porta, num ambiente escuro. Há poucos dias nós perdemos um companheiro de trabalho, 30 anos de idade. Começou a entrar dentro do quarto, fechar a porta, ficar no escuro. Tomou seus remédios e não acordou mais. Tem pessoas que acham que a saída é essa, mas a saída nunca será essa. A saída sempre será Jesus. O vazio sempre será preenchido por Jesus. A nossa alegria só será completa quando nós estamos em Jesus. Nenhuma das promessas humanas é capaz de nos dar uma direção tão certa como as que vêm da parte de Deus. E nós sabemos quando vem da parte de Deus. E é tanta perseguição que nós fugimos muitas das vezes para os nossos desertos. E os nossos desertos são variados. Tem desertos de pessoas que é um passeio de bicicleta. Tem deserto de pessoas que é um passeio de moto. Pega a moto e vai andando. Um amigo terminou com a namorada, e ele me ligou desesperado. E depois de 20 minutos, eu acho, até menos, ele me ligou desesperado de novo. Eu já estou em Aparecida, passando por Aparecida de moto. Como o moleque foi rápido. E ele voltando, ele falou: eu pensei várias vezes me jogar debaixo de uma carreta. Porque a alegria desse mundo, irmão, nos traz isso. São alegrias passageiras, e alegrias passageiras, elas não contam nada para nós. De tanta perseguição que Agar está, que ela foge para o seu deserto. E lá no seu deserto, o anjo consegue achar Agar. Ela achava que no deserto ela não ia ver mais ninguém. Ela achava que no deserto estaria tudo certo para ela, e ela não veria mais nada, o problema seria acabado. E nós temos a ilusão de dizer, quando nós estamos com problemas, nós precisamos afastar das pessoas. E isso é mentira do inimigo. Se você nessa noite está afastando de nós ou de alguma pessoa por causa de um problema seu, pare com essa atitude. Procure alguém na direção, pode me procurar, procure o Gilson, procure o Lucas, mas não fique sozinho. Porque essa é uma porta que o inimigo abriu na sua mente, dizendo para você que é melhor você afastar de pessoas, dizendo para você que é melhor você viver sozinho.
Quantas vezes nós ouvimos isso? E o anjo aparece para Agar, isso lá no versículo 8. E diz para Agar: olha, da onde você vem? Não é isso que diz o texto? De onde você vem? E para onde você vai? O engraçado é que ela conseguiu responder para o anjo da onde ela vinha. Ela falou assim: ó, eu vim de fugir da minha senhora. O texto diz que ela falou para o anjo apenas da onde ela vinha, mas o texto não diz para onde ela vai. Ela não conseguiu responder para o anjo para onde ela estava indo, porque todos que estão fora de rota não conseguem saber para onde está indo, irmão. Você até sabe que o seu destino é Belo Horizonte, mas naquele exato momento do caminho fora de rota, você nem sabe onde você está. Então ela diz para o anjo: olha, eu estou vindo da casa da minha senhora, mas eu não sei para onde eu vou. Irmão, o inimigo quer fazer isso nos corações das pessoas hoje. Quer tirar você de um lugar aonde você está e levar você para um lugar aonde nem você sabe aonde você vai. Tem pessoas que se perdem dentro de si mesmo, dos seus sentimentos, e não conseguem ligar, falar: Jefferson, me atende aí. Jefferson, olha aqui, ora por mim. Aqueles que estão no meu grupo, aqueles que estão comigo, sabe que de 2 em 2 dias, ou diariamente, eu sempre coloco lá: gente, se vocês souberem de alguém que está passando por uma dificuldade, me avise. Talvez essa pessoa não quer se abrir, não quer falar alguma coisa. E você precisa ter essa percepção dentro de você. Quando está com algum problema, a saída não é se isolar, porque se isolar é uma mentira do inimigo para a nossa vida. Nós precisamos buscar ajuda. Eu conheci um psicólogo que estava precisando de ir no psicólogo. Acredita nisso? O psicólogo falou para mim: me aconselha um psicólogo aí. E é normal, irmão, é normal o psicólogo se consultar com outro psicólogo. Isso é normal. Existe um momento do período da faculdade que o psicólogo tem que se passar por um outro psicólogo. Mas não é normal, depois de atendendo vários anos, a pessoa falar assim: eu quero um psicólogo. E ele foi procurar um psicólogo. Então o anjo aparece no deserto para Agar, mas Agar sabe de onde vem, mas não sabe para onde vai. O anjo pede para ela que volte para sua senhora. Olha, volte para sua senhora. Volte para lá. O problema é que leva tempo para nós entendermos aquilo que é de Deus. Pode demorar, mas vai acontecer. O problema é que quando nós estamos fora de rota, qualquer rota é rota. Quando nós estamos perdidos, qualquer caminho é caminho. Mas isso são para pessoas que estão fora do ambiente de uma igreja, fora do ambiente de uma cobertura, fora do ambiente de pessoas que podem te responder, fora do ambiente de pessoas que podem colocar a mão sobre a sua vida e abençoar a sua vida. Mas para você, amado, que está dentro do ambiente de igreja, está passando por uma situação de dificuldade e não consegue pedir ajuda para alguém, eu quero te adiantar agora, já está acontecendo algum problema. E você precisa nos procurar como líder da igreja, como liderança, para nós ajudarmos vocês, orando. Eu falei agora à tarde no grupo, alguém colocou lá: olha, eu estou com problema com meu pai, estou com problema com minha irmã. Falei: me passa o seu endereço, eu quero ir na sua casa essa semana. Então você precisa que nós sabemos a sua dificuldade e não você sofrer sozinho. O problema é que leva tempo para nós entendermos que aquilo que é de Deus pode demorar, mas vai acontecer. Não parece que algumas coisas demoram na nossa vida? Irmão, como que parece que demora? Irmão, nós que somos servos de Deus, nós somos tudo assim, não é? Rapidinho. Nós queremos tudo assim. Não, porque agora eu sou servo de Deus. E parece que chegou para aquela irmã e não chegou para mim. Por que isso? Nós somos cheios de pensar assim, irmão. E as mesmas horas do dia que tem para ela, tem para você. As mesmas oportunidades que tem para ela, tem para você, irmão. Eu fiquei sabendo, já há algum tempo atrás, né? Isso não é novidade para ninguém. Mas as faculdades hoje já estão acessíveis para todos. Eu não estou dizendo para alguns, eu estou dizendo para todos. Quem tem um sonho de fazer uma faculdade, irmão, você pode fazer uma faculdade hoje. Não é porque está R$600 a mensalidade. Não, irmão. Você pode fazer uma faculdade sim. De uma maneira gratuita. De uma maneira flexível. Até sem sair de casa. Pode. Indo algumas vezes.
Então você precisa entender que algumas coisas podem demorar para acontecer, mas que elas vão acontecer, elas vão. Mas o inimigo mostra o quê? Várias saídas. Irmão, não é normal você ter várias saídas. Se você é bom de mente, você vai lembrar que o apóstolo Paulo Henrique ministrou nesse altar que não é normal uma pessoa ter várias saídas. Não, eu quero ter a primeira saída, eu quero entender a segunda saída, eu quero entender a terceira saída. Não é normal. Nós temos várias saídas. Nós temos que ter uma saída, e a nossa saída é Jesus. Ele responde todas as coisas na sua vida. Mas o inimigo, é normal ele mostrar para nós várias saídas. E dentre essas várias saídas ainda vem com bônus. Olha só, o bônus que ele nos dá é uma saída rápida. O inimigo ele mostra para você assim: olha, comigo vai ser tudo rápido. Isso, falta esse culto hoje para você ver se não vai ser tudo rápido aqui, se eu não vou te dar uma alegria rápida, se você não vai ficar alegre rapidinho. Tudo que o inimigo nos mostra de saída, além de ser uma saída errada, ainda é uma saída rápida, mas ela não é uma saída duradoura. Nada que ele te mostrar é algo durável. Por isso você precisa se blindar do entendimento das coisas de Deus e saber que as coisas de Deus podem até demorar, mas elas duram para sempre. As promessas do Senhor, elas duram para sempre. As misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. E as promessas de Deus são sobre as nossas vidas, porque o Senhor não é homem para mentir, e Ele também não é filho do homem para que se arrependa. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia, dê um aplauso a Jesus. Aleluia. O mundo imediatista que nós vivemos hoje, o mundo do resultado rápido, o mundo do resultado rápido. Quantas vezes você pensa em ter resultados rápidos? Alguém me deve um dinheiro até hoje porque queria um resultado rápido e investiu o dinheiro que era para me dar numa pirâmide. A pirâmide quebrou e ficou ele sem dinheiro e ficou eu sem dinheiro. Olha que beleza. Irmão, tudo que é rápido, tudo que é instantâneo, tudo que é rapidinho, desconfie, irmão. Dê um passo atrás, repense, reveja, leia, queira saber. O imediatismo de hoje nos mostra que a saída mais rápida é sempre a melhor. A saída mais rápida é sempre a melhor. Isso que o mundo de hoje nos mostra. E às vezes quando nós vamos viajar, nós até traçamos rotas mais rápidas, não é? E às vezes numa viagem, a rota mais rápida nem sempre é a mais bonita. Já pensou nisso, Luiz? Que a rota mais rápida nem sempre é a mais bonita. Então cabe aqui um conselho para aqueles que vão viajar agora no final de ano. Pense numa rota um pouquinho diferente, mas que você vai ver uma paisagem mais bonita, que você vai ter hotéis melhores, que você vai ter restaurantes melhores, que você vai tirar melhores fotos, e às vezes vai aumentar aí 30, 50, 100 quilômetros. Mas não, o imediatismo, eu preciso chegar logo, eu preciso chegar logo, eu preciso chegar logo. E isso dentro da atmosfera espiritual de uma igreja, isso não conta nada, isso não vale de nada para nós. Porque tudo que é rápido, tudo que cresce de maneira rápida. Calma, irmão. Espera o resultado. Nada em Deus acontece do dia para a noite. Nada em Deus acontece do dia para a noite. O profeta passa no meio da cidade, e os irmãos sabem, estão cansados de saber que quando o profeta naqueles tempos passava no meio da cidade, era um alerta. Quando o profeta passava no meio da cidade, a mesma coisa, assim, aonde ele vai? Aonde ele vai? Qual casa ele vai entrar? E o profeta entra dentro da casa de Davi. Ele entra dentro da casa de Davi e fala assim: quero ver seus filhos, Jessé. E aí mostra o primeiro, mostra o segundo, mostra o terceiro, mostra o quarto, mostra todo mundo. E o profeta fala assim: não são nenhum desses. Acabou seus filhos? E ele fala assim: não, tem um lá, mas nossa, lá no pasto. É o menor de todos, franzino, fraco.
Pegou aí, irmão? Pegou aí o ambiente espiritual? Pegou? É você que Deus quer usar, irmão. Você está querendo falar que é o irmão da cadeira da frente. Você está querendo dizer que é o irmão que está sentado à sua esquerda, à sua direita. E Deus nessa noite fala que Ele tem urgência de te usar. Irmão, os tempos estão aí. Os sinais estão aí. E o inimigo, ele mostra várias saídas, e saídas mais rápidas. Só que o mais rápido para Jessé foi mostrar os filhos mais bonitos e mais fortes. Para Deus foi aguardar o escolhido, o verdadeiro escolhido. E quando Davi chega e eles ungem a Davi, você acha que Davi tomou o trono naquela hora? Um resultado imediatista é que Davi saísse dali e já assumisse o trono. Mas como as coisas de Deus, elas são feitas com ordem, com decência, com cronograma, não passa por cima de ninguém, não pula nenhuma etapa, ele espera o tempo de Davi. E Davi volta para o campo, e Davi mata o urso, Davi mata o leão, Davi protege as ovelhas. Mesmo ele tendo a unção Jesus de rei, ele continua fazendo o seu trabalho de pastor. Calminho, sossegado, limpando as ovelhas, tosqueando, tirando os carrapichos, lavando as suas ovelhas. Mas não era para Davi estar lá no reinado? Era, mas ele entende que as coisas de Deus têm ordem, têm momento. Até que um dia Davi, ele vai levar alimento para os seus irmãos lá no pasto, lá no campo de batalha, melhor dizendo. E Davi vai levar o alimento para os seus irmãos, e ele chega lá e ele vê um homem enorme, xingando o povo de Deus. E Davi fala assim: ué, o que vocês vão fazer? Vocês não vão fazer nada com esse homem? E ali um menino pequeno, fraco, de gentil aparência, que não era nem para estar naquele lugar. Ali foi o palco onde Deus apresenta Davi para toda a nação. As coisas de Deus existem ordem. As coisas de Deus existem decência. As coisas de Deus existem caráter. As coisas de Deus não pulam a etapa. As coisas de Deus precisam acontecer no momento certo e na hora certa. E até alguns momentos ruins que você vive, pode ser que estejam no cronograma de Deus, para que você tenha uma experiência, para poder mais tarde dizer: opa, não vai por essa rota não, eu já estive lá e não é bom para você. Dê um aplauso a Jesus, porque Ele é bom. Aleluia. Davi chega no alto, fala: vocês não vão fazer nada com ele. Ele fala, as pessoas falam para Davi: Davi, para de besteira, olha o tamanho do homem. Davi fala assim: não, eu vou lá. E Deus pega aquele momento e mostra Davi para toda a nação. Irmão, o reinado de Davi, para mim, dentro de mim, teologicamente, nasceu ali. Deus mostra Davi para toda a nação. Mas ele já estava com unção de rei. Mas ele era rei? Não, ele ainda era pastor de ovelha. Irmão, continua fazendo. Se você almeja algo, a Bíblia fala que aquele que almeja uma posição, isso é tudo bênção, irmão. Mas você precisa continuar fazendo para o Senhor, amém? O mundo imediatista nos mostra que a saída mais rápida é a melhor, e nem sempre o melhor caminho a ser seguido é o mais rápido. A história, o anjo aparece para Abraão e promete a ele um filho da sua velhice. Abraão sai na porta da sua casa, vê 3 homens. E os 3 homens chamam Abraão, Abraão sai para fora. E os homens, e aqueles homens, anjos em formas de homens, falam com Abraão e dizem para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. E começa a discorrer a história que você já sabe. E fala para ele assim: eu vou te dar um filho, e esse filho vai vir na sua velhice. Mas não se preocupe com o tempo, porque esse filho virá. Mas tudo é demorado quando nós queremos um resultado imediato, quando nós queremos um resultado para amanhã. E a saída mais fácil para Sara trouxe um problema muito grande que nós vivemos até os dias de hoje. A idade de Sara era um problema na cabeça dela. O plano de Sara era adiantar as coisas que Deus tinha falado para ela, mas a consequência, ela veio para toda a família. Um passo errado que você dá, irmão, toda a sua família paga. Um passo certo que você dá, irmão, toda a sua família ganha.
Cuidado com isso aqui, irmão. Cuidado com isso aqui, cuidado com as redes sociais. Tem um grande pastor que essa semana ele voltou para as redes sociais e graças a Deus por isso. Mas ele voltou dizendo assim: eu não estarei mais nos púlpitos da minha igreja. A partir de agora o meu altar é uma mesa atendendo pessoas como psicólogo que sou. Caiu, começando aqui. Um grande nome. Ficou um tempo sumido pela polêmica que gerou. Mas ele voltou para a rota. Ele falou: eu passei por maus bocados, eu passei por maus pedaços. Mas eu quero essa experiência que doeu em mim signifique para alguém. Então ele volta para os planos de Deus de uma maneira diferente. Dá para entender isso? Volta para os planos de Deus de uma maneira diferente. Então nessa noite Deus está falando com você: calma, existe uma rota certa para você. Fala para o seu irmão que está do seu lado aí: existe uma rota certa. Irmão, do jeito de Deus pode até parecer que demora, mas é a rota certa. O inimigo pode até mostrar para você que está demorando. O filho de Agar chega, Sara se sente menosprezada. Mas ela tinha uma promessa, sim ou não? Sara tinha uma promessa, sim ou não? Está vendo que ela tem uma promessa, mas mesmo assim ela quer adiantar os processos? Olha aí, agora ela olha para ela mesma e fala assim: eu quero adiantar. Entre outras coisas, ela começa a se sentir menosprezada. Só o fato de Abraão servir a Agar, brincar com o filho de Agar. Depois de um tempo, Abraão fica cheio de tantas reclamações que toma uma decisão equivocada, dizendo para Sara: faz com ela o que você quiser. Olha que agir fora da direção de Deus pode trazer para nós. Existem problemas que só Deus resolve quando nós saímos da rota. Existem problemas na nossa vida que só Deus resolve. E quando Deus precisa entrar para resolver, irmão, é porque chegou na última instância. Então enquanto houver alternativa para você, irmão, é você que tem que fazer. O anjo fala para Agar: volte para a casa da sua senhora. Volte para o lugar que você foi humilhada. Irmãos, talvez o lugar que você foi humilhado foi um altar. Talvez o lugar que você foi humilhada foi a recepção. Talvez o lugar que você foi humilhada foi algum corredor da igreja. Talvez o lugar que você foi humilhado foi lá no seu trabalho, diante da sua máquina, e o seu líder falou para você que você não sabe fazer aquilo direito. Talvez o lugar que você é humilhado é o lugar onde você trabalha e aonde você se doa mais. Mas Deus fala para você que nem sempre esses lugares você vai precisar se afastar. Talvez você vai precisar se humilhar, sim. E é difícil quando Deus fala para nós, né? Volte lá, abaixa a cabeça, calma, que no tempo certo eu vou te exaltar. E nós precisamos entender que existe esse ambiente dentro de nós também, ambiente de querermos correr dos problemas. E ela responde para onde vem, sim, mas da onde vai ela não sabe, porque existe um problema. E sabe aonde existe um problema? Dentro da nossa mente, em dizer para nós que nós não podemos fazer mais nada por algo que nós fizemos ou sofremos. O problema de não saber para onde vamos é que nós perdemos o caminho de uma maneira muito fácil. E quando o anjo percebe que ela está perdida, o anjo pede para ela voltar. Sabe qual é a melhor maneira de você se encontrar no reino de Deus? Deixa eu falar aqui na frente. Sabe qual é a melhor maneira que você se encontrar no reino de Deus? Você precisa voltar a fazer o que você fazia. Jefferson, estou perdido, sem direção, sem norte, não sinto. Se você trabalhava, volte a trabalhar. Se você fazia algo, eu estou dizendo aqui porque existe dentro do meu coração isso. Existe um norte para pessoas que você só vai achar de novo quando você voltar lá naquele lugar. Mesmo que seja no lugar aonde você foi humilhada, mesmo que seja no lugar aonde te trouxe dor. Quero que você fique de pé nessa noite. Nós vamos terminar orando, cantando uma canção primeiro, e depois orando para você que quer voltar para esse lugar e não tem forças. Eu quero orar por você que quer voltar para um lugar onde você nem sabe por que você saiu.
O inimigo te tirou desse ambiente, desse lugar, e isso roubou a sua alegria. Por um tempo foi até lindo, mas isso roubou a sua paz, a sua alegria. Não se resolve as coisas fugindo dos problemas que nós temos. O grande X da questão, e polêmico, é quando nós estamos chateados com algo e nós fugimos daquele ambiente. Ou você acha que você nunca mais vai frequentar aquele ambiente, irmão? Então, o quanto antes você resolver, melhor é para você. Deus vai te dar sabedoria para resolver, amém ou não amém? Deus vai te dar sabedoria para resolver esse problema, amém ou não amém? Aleluia.